Passo ao recurso de agravo de instrumento, agravante Leire Soares Casarim e agravado Ângelo Versisequinel. Número 16 da pauta, eu sou relator. Há um pedido de sustentação oral e esta Câmara tem deferido sustentação oral também em agravo a partir da vigência do novo Código. Pois bem, Eliette Soares Casarim, com pedido de antecipação de tutela em face de sua preferida pelo juiz da terceira vara da comarca de Tangará, que converteu o cumprimento de sentença provisória em definitiva diante do trânsito julgado, determinou o cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor dos exequentes na área descrita na cláusula 3 do termo de reratificação do contrato acostado, já que, conforme a sentença, restou comprovado que os autores adquiriram são legítimos proprietários de 5.000 hectares a ser desmembrado de uma área de 7.648.161 hectares. Determinou os exequentes que juntar os autos em matéria de cálculo dos honorários, custos, etc., objeto do cumprimento da sentença. Discorda a agravante e sustenta, em síntese, que a demanda originária reconheceu a posse contratual precária dos agravados sobre a área, que foi objeto de transação entre as partes pelo contrato particular de compra e venda firmado em 89, e ratificação também firmada em 89, conforme sentença e decisão proferida por este sodalício. Independente do mérito da lide, os agravados não detinham e nunca detiverem posse física sobre o bem, não havendo no local uma delimitação de divisas, estradas, benfeitorias, etc. Da área a ser reintegrada, que o efeito pretendido pelo exequente consiste em ação demarcatória que possui procedimento próprio e deve ser respeitada a ampla defesa. Não pretende descumprir a decisão, apenas destacar a necessidade de análise técnica e do contraditório para a delimitação do imóvel. O julgador, entretanto, identificou unilateralmente a área e mandou ser reintegrada, tomando por ponto de demarcação a nascente do rio Samambaia, que deve ser reconhecida. Não pretende rediscutir matéria questão que a demarcação é necessária para cumprimento da reintegração, garantida a segurança jurídica, asseverar a necessidade de cumprimento da decisão judicial dentro dos limites da coisa julgada. E, por fim, que os agravados nunca detiveram posse sobre a área em questão e nunca a demarcou. Neste extremo, pede a concessão da tutela provisória para fim de determinar o cumprimento de reintegração de posse, respeitando os limites da matrícula 700 do CRI de Tangará, para que as 500 hectares objeto da venda sejam extraídas da área a ser localizada dentro da área já descrita nessa referida matrícula. Juntou documentos, desembargadora Maria Helena entendeu necessário e indiferiu o efeito, desnecessário indiferindo o efeito suspensivo. O agravado deixou transcorrer prazo, informações prestadas, esta é a síntese. Vossa Excelência tem 15 minutos para a sustentação oral. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor desembargador presidente e relator do presente recurso, doutor Sebastião de Moraes Filho, a desembargadora Marilsen e a juíza convocada, doutora Flávia Catarina. Cumprimento também os servidores da Justiça, os quais são indispensáveis à viabilização de todo o mecanismo processual, e cumprimento todos os meus colegas advogados aqui presentes, pelo quais guardo sinceras estimas. Bom, pois bem, o recurso de agravo de instrumento que temos em julgamento foi proferido em decisão interlocutória num processo de ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença que fora julgado procedente ao agravado. A decisão agravada indeferiu a perícia requerida pela hora agravante para a exata localização da área a ser reintegrada, que são 5.000 hectares dentro de uma área maior de mais de 7.000 hectares, e também suscitou ser dispensável a observância aos limites da matrícula 700, onde estão averbados os contratos de compra e venda desse imóvel. Apenas para ressaltar, a área
ora subjúdice, ela foi adquirida pelo agravado há mais de 27 anos atrás. Primeiramente, a agravante vendeu essa área à imobiliária Trivelato, que posteriormente transferiu a área ao agravado. Pelo contrato que foi firmado pela agravante com a imobiliária Trivelato, foi transmitida contratualmente a posse e foi com base nessa transmissão contratual qual se deu a sentença hoje em cumprimento. Peço vênia para citar um trecho da sentença que consta nos autos do agravo de instrumento, nos docs 88 a 94, juntado na peça inicial. Abre aspas. Pelos documentos particulares de folhas 21 a 32, devidamente registrados na matrícula do imóvel em discussão, está devidamente comprovado que os autores adquiriram e são legítimos proprietários de 5.000 hectares de terra, desmembrados de uma área maior que tinha 7.648,0161 hectares, denominado Fazenda Itaipu. Como trazido na última petição da agravante aos autos, a matrícula atualizada do registro 700 do CRIT Tangará da Serra, o contrato do agravado está devidamente averbado à margem da matrícula. Desta feita, a decisão fere, inclusive, a decisão que fala que não deveria ser observados os limites da matrícula, fere, inclusive, o que está sendo requerido pelo próprio agravado em sede de cumprimento de sentença, onde ele pede que seja expedido mandado de reintegração de posse sobre a área de, abre aspas, 5.000 hectares, que é parte da Fazenda Itaipu deste município e comarca, objeto da matrícula 700 desta comarca. Desta feita, requeremos a reforma da decisão agravada nesse sentido, a fim de que a reintegração de posse fique limitada à área descrita na matrícula 700. Até porque, se não houvesse um limite de espaço para essa reintegração de posse, por certo, poderíamos atingir local diverso da área que foi transacionada pelas partes, inclusive podendo atingir bens de terceiro, até porque a agravante não poderia ter alienado área de qual não seria proprietária à época. Outro ponto que é atacado da decisão agravada é a respeito da produção de prova pericial. Resta incontroverso nos autos, após a propositura do presente agravo de instrumento, o agravado trouxe aos autos originários e foi trazido na petição retro da agravante, essa petição, onde ele deixa claro que ele não consegue fazer exata identificação da área a ser reintegrada. Abre aspas. Os autores leigos não se sentem absolutamente seguros para dar suporte necessário aos 2 meirinhos que cumprirão o mandado de Vossa Excelência. Fecha aspas. Inclusive, na mesma petição, o agravado requer auxílio profissional para exata localização da área e colocação de marcos. Esse contexto deixa evidente a natureza demarcatória dos pedidos em sede de cumprimento de sentença. E assim, pelos artigos 579 e seguintes do Código de Processo Civil 2015, se exige a realização de perícia para o caso em comento. Vale destacar que não foi apenas um meirinho designado para o cumprimento do mandado de sentença. Esse é o segundo mandado de reintegração de posse que é emitido nos autos. Já foram 2 oficiais de justiça na tentativa de cumprir o mandado e os 2 certificaram nos autos a dificuldade de localização para desmembramento desses 5.000 hectares na área, conforme certidão de folhas 215 e 477, ambos requerendo o auxílio de profissional técnico. Dessa forma, no que toca à prova pericial, a decisão agravada, ela se mostra totalmente isolada nos autos. Os seus fundamentos para a negativa da prova pericial foi que a área estaria devidamente identificada no contrato nas seguintes condições. A partir da nascente do rio Samambaia, em quadrilátero irregular até fechar o marco 3. Bom, em consulta técnica que fora trazida aos autos, as folhas 418 e 420, há 2 problemáticas nos marcos contratuais firmados há 27 anos atrás. O primeiro é que o rio Samambaia
hoje não existe oficialmente naquela região, o que dificulta o trabalho de identificação da onde seria a nascente desse rio Samambaia. Depois, o Marco 3 não fora descrito com seu ponto de referência. Então, não fica claro se o Marco 3 seria o Marco 3 da matrícula 700 ou o Marco 3 eventualmente designado no contrato. Então, ainda assim que fosse possível a localização desses dois marcos para a reintegração da posse, o fato é que, para fazer um polígono irregular de 5.000 hectares, a partir de apenas 2 marcos, onde você, conforme a decisão agravada, poderia irrelevar a matrícula 700, esse polígono poderia rotacionar para qualquer dos lados, tendo em vista que não foi trazido no contrato das partes, nem na ação de reintegração de posse, para quais seriam os azimutes e localizações geográficas desses marcos, para que ponto eles seguiriam. Tudo consta conforme consulta técnica, as folhas 418 e 420. Dessa forma, fica evidente a imprecisão técnica da área a ser reintegrada, tendo em vista que é um desmembramento de uma área maior, e a necessidade de realização de perícia técnica em que ambas as partes estão de acordo a respeito do que ora é tratado. Por fim, a decisão agravada ainda advertiu as agravantes quanto à sanção do artigo 81 do Código de Processo Civil, qual também requeremos seja agravada, uma vez que há o direito de recurso da agravante, como garantia constitucional, inclusive, e não existe má-fé da agravante, reforçando no fato de que não nos opomos ao cumprimento da sentença. Apenas requeremos seja que a ordem resguarde o que for objeto da transação, o que for discutido nos autos que formam a coisa julgada, que seja 5.000 hectares de terra desmembrado de uma área maior de 7.648,0161 hectares, denominado Fazenda Itaipu, que é objeto da matrícula 700. Reiterando as vênias a excelências, eu encerro o presente, requerendo o provimento do recurso, visto que não se pede mais essa colenda à Câmara, a não ser a guarda da segurança jurídica, da coisa julgada, e, inclusive, compatibilizando com a garantia da duração razoável do processo, que também é uma preocupação apresentada na decisão agravada. Assim, me mantenho à disposição, agradeço a atenção dispensada pelos ilustríssimos e devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente. Parabenizo Vossa Excelência, jovem advogado, pela brilhante sustentação oral. Mas vamos privar da leitura do voto. E nós temos por hábito, quando a pretensão socorre a parte, nós até não permitimos sustentação oral. Mas como a doutora Flávia hoje está chegando, então, em face disso é que Vossa Excelência fez a sustentação oral. Mas a questão é bastante singela. Quando foi reintegrado na área de 5.000 hectares, de um total de 7.648 hectares, não foi possível a localização da área. O oficial de justiça certifica que é impossível localizar essa área. E o juiz não entendeu, já determinou que deve seguir o marco tal, marco etc., o rio tal, o rio Samambaia. Só que o magistrado não é perito. Com todo respeito, o magistrado não é perito. Por outro lado, se não há condições, o oficial de justiça não tem condições de localizar a exata área, de ser desmembrado de uma área maior, a prudência, o bom senso, a segurança jurídica, como afiançado por Vossa Excelência, indica sim que, em homenagem à coisa julgada, deve sim cumprir aquele mandado, já que nós não podemos discutir se tem posse, se não tem posse, esse aspecto nós não podemos discutir. Mas prudência e bom senso, e sobretudo a segurança, indicam que se cumpra o mandado nos termos determinados na sentença. Entretanto, a localização deve ser feita através de perícia. Inclusive, hoje nós temos GEO, muito fácil de localizar essa área, e isso nos induz que
nos induz a conhecer e prover o recurso para fins e efeitos de que seja cumprido o mandado de reintegração de posse, mas, entretanto, determinando ao magistrado de piso a nomeação de um expert para a perfeita localização da área, inclusive cravando os marcos divisórios. É como eu voto. Desembargadora Marilson? Eu acompanho Vossa Excelência, mas aquele que requereu deve arcar com as despesas. Exatamente. Né? Aquele que requereu É deve arcar né? com as despesas. E que não haja demora injustificada no cumprimento da ordem aqui emanada por Vossa Excelência. Então, eu consigo no meu voto a fixação de prazo de 30 dias, por se trata de uma área... Estou de acordo com Vossa Excelência. 30 dias. Desembargadora Flávia? Obrigada pelo desembargador, assim, assim será. Está chegando. Deus quiser. Não há como, depois da brilhante exposição da jovem advogada, mas também os memoriais que ela apresentou ontem lá no meu gabinete, já tarde da noite, realmente precisa, porque não há georreferenciamento, eu acho que a demanda que nós temos aqui na segunda Câmara, que eu já testemunhei, e no estado de Mato Grosso, é a questão do georreferenciamento, que já vem desde há muito tempo na lei, há mais de 30 anos, 40 anos, determinando, e isso nunca aconteceu. Nós temos que começar a pensar, talvez, num mutirão dos tabelionatos, dos cartórios registrais, começar a fazer isso até nas escrituras que já se passaram, mesmo principalmente nas que têm demanda. Mas, de qualquer forma, acompanho o voto do relator com o adendo da revisora, da primeira vogal, que realmente se estabeleça um prazo. Gostaria que o senhor esclarecesse se esses 30 dias é a partir para a realização da perícia propriamente dita, para o depósito do perito, dos honorários do seu perito, esses 30 dias é que fiquei na dúvida. 30 dias é a partir do da transjulgado dessa decisão, né, que possivelmente virão os embargos declaratórios, etc. Então, os 30 dias é a partir do trânsito em julgado. Do retorno também. A partir do transjulgado aqui, desse agravo. Porque qualquer recurso especial ou extraordinário somente terá efeito devolutivo. Então, a partir do término do julgamento deste recurso neste tribunal, a partir da publicação. Então, essa é a conclusão. Bom retorno à comarca de Tangará, de saudosa lembrança, onde judiquei em 85. Nossa. 30 anos.